Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 19 de agosto de 2021. Hoje vai ser com a apresentação de artigo. Quem vai ficar responsável é a doutora Sara e ela foi orientada pela professora Patrícia. Então, Sara, pode começar assim que estiver tudo pronto aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Sara, sou aluna da Metodologia de Petrícia da HC, fui orientada pela professora Patrícia para apresentar esse artigo hoje, que fala sobre o prognóstico da cefagem de urgência em pacientes com colo dilatado e bolsa protusa após a pesquisa de infecção ou inflamação intraamniótica, né? O artigo, ele partiu de alguns centros de Chile, mas ele também teve a contribuição de outros centros, principalmente o de Detroit, pelo professor Roberto Romero. Então, também, ele acaba, por mais que seja só do Chile, ele tem outras contribuições de outros locais. Primeiro, falando um pouquinho sobre a incompetência cervical, né, pela introdução mesmo do artigo. A incompetência cervical, né, ou insuficiência cervical, como queiram dizer, né, é a incapacidade do colo uterino de reter o feto na ausência de contração uterina no segundo trimestre. Então, é muito importante para a gente diferenciar o trabalho de parto pré-termo, né, que vai envolver aí contrações antes da hora, que não é o caso da incompetência cervical. Ela comete em torno de 0,5% da população obstétrica geral e é responsável por 13% dos abortamentos de repetição do segundo trimestre. São pacientes geralmente muito sofridas, né, que têm essas repetições de abortamento ou de parto pré-termo extremo, que são os desfechos obstétricos e neonatais adversos relacionados à incompetência cervical, né? Geralmente abortamentos mais tardios que também causam maior impacto para essas pacientes. E sendo que a pior forma da incompetência cervical é a dilatação indolor com a bolsa protusa, que é exatamente o que esse artigo traz. O tratamento principal da incompetência cervical é a cerclagem e, no mundo ideal, ela é realizada entre 2 e 14 semanas. Tem alguns trabalhos que falam também de 12 e 16, mas, enfim, para quem que a gente indica? A gente indica para os pacientes que têm história obstétrica compatível com incompetência cervical, né, essa questão do abortamento tardio, prematuridade extrema. Também pode ser indicada baseado em ultrassom mostrando um colo curto, menor que 2,5 centímetros, antes de 24 semanas, e que tem um parto prematuro anterior. E lembrando que esse colo curto ele pode ser próprio da paciente, né? Mas ele também pode ser secundário a cirurgias no colo, como castra, telectomia, e também até relacionado a traumas de parto. E a colocação reduz o risco de nascimento prematuro, com intervalo de confiança menor que 0, menor que 1, diminui tanto o menor que 34 semanas como o menor que 37 semanas. E também a incompetência cervical ela pode ser tratada na urgência com a cerclagem de urgência. Quando você vê aí a bolsa protusa e tudo mais, é aquela medida realmente salvadora, heróica, para tentar levar essa gestação um pouco mais à frente. Eu vou aproveitar nesse momento para mostrar um videozinho que eu achei, porque assim, eu não tenho tanta vivência de cerclagem, imagino que vários outros gente também não tenham tanta vivência. Eu achei o videozinho bem didático para a gente entender como é feito. Estou mostrando o pinçamento do colo, né, às 12 horas. E esse outro pinçamento às 9 horas, para proteger em relação aos ramos cervicais da artéria uterina, passando a agulha entre 12 e 9 horas. E depois passando, né, entre 9 e 6 horas. Sempre protegendo, né, as artérias vaginais, agora protegendo o ramo cervical da artéria uterina do outro lado, né, às 3 horas. Passa novamente entre 6 e 3 horas. Depois finalizando entre 3 e 12, né?
realmente não. Imagino que esse procedimento é muito mais complexo de ser realizado com uma bolsa tropical, não é mesmo? Então, assim, é realmente salvador, heróico, assim, nesse nível. Mas sobre o estudo em si, né? Ele é um estudo coorte retrospectivo feito entre janeiro de 2009 e maio de 2017. Com gestações únicas entre 15 e 26,9 semanas, com diagnóstico de incompetência cervical e bolsa protusa, internado em 2 centros de ensino, são esses dois. Então, isso é feito coleta transabdominal de líquido amniótico guiada por ultrassom para avaliar a existência ou não de inflamação e infecção intraamniótica. Mas então, falando um pouquinho, né, do que é essa inflamação ou infecção intraamniótica, até para não confundir com cor-amnionitis, são conceitos diferentes. Mas a definição, pelo menos a usada no artigo, foi de pelo menos um de 3 critérios abaixo, seria leucocitose, leucócitos acima de 50 células por milímetro cúbico, glicose menor que 14, ou coloração de grão positiva para bactérias. Tem outros marcadores também que são utilizados em alguns outros estudos, como LDH, a interleucina 6 e a esterase leucocitária. E a incidência de infecção, inflamação de líquido amniótico, intraamniótica chega a 51% em culturas e é bem mais frequente nesse caso que tem a protusão de membrana. E o tratamento geralmente é feito com antibiótico, com ceftriaxona, metronidazol ou clinda, e às vezes associado a uma macrolide. A princípio é uma contraindicação à cerclagem, e o artigo coloca que a indução do parto não deve ser realizada de rotina, apenas por saúde materna e risco, mas vai ser um dado um pouco conflitante na literatura. Mas o estudo teve alguns critérios, né, de elegibilidade. Primeiro, ele achou todas as mulheres que tinham o diagnóstico de incompetência cervical nesse tempo, né, nesses hospitais. Foram 105 mulheres, né, admitidas em pronto atendimento. Mas alguns casos foram excluídos. Primeiro, porque teve 15 casos que não tinham exposição de membranas, esse não era o objetivo do estudo, né, nesses casos. Gravidez também de gemelar foram excluídas, as menores de 15 semanas, maiores de 27, e alguns casos em que os dados foram perdidos. Mas aí, no fim das contas, ficaram 77 mulheres. E quem são essas 77 mulheres, né? Em geral, elas tinham idade gestacional média de 21,8 semanas. 61% delas eram nulíferas, então, assim, não tinha aquela história toda, né? Para a gente já imaginar que elas desenvolveriam isso. A idade média delas varia entre 25 e 28,6 anos. 17% tinham história de parto prematuro espontâneo, 14% com história de perda gestacional no segundo trimestre, 13% em tratamento com progesterona para colo curto, que já tinha sido aquele diagnóstico de ultrassom, e 3% já tinham realizado cerclagem de gestação anterior. Então, continuando aquele critério de elegibilidade, acabaram sobrando essas 77, e uma parte delas foi feita a amniocentese e uma parte não. E aí, o primeiro grupo, então, ficou aquelas que fizeram amniocentese e não tinham inflamação, né, ou infecção intraamniótica. Em outro grupo, uma que a amniocentese não foi realizada e outra que a inflamação ou infecção intraamniótica foi detectada. E não foram todos os grupos que fizeram a cerclagem. Então, só para ficar um pouco mais claro, dessas 77 pacientes, né, que foram as que restaram no estudo, 91% foram submetidas à amniocentese. Por que essas outras 9 não foram, né? Aí realmente foi por critérios clínicos de quem estava prestando atendimento. Não é uma coisa, por ser retrospectivo, né, não é uma coisa que a gente pode afirmar com certeza de por que algumas não foram submetidas e outras foram. Mas 19% dessas mulheres que foram submetidas apresentavam inflamação e infecção intraamniótica. Só que algumas dessas 77 pacientes também tinham contraindicações a cerclagem. Por quê? Uma delas, né, o que eu já tinha falado, que é uma contraindicação à presença de infecção intraamniótica. Algumas que desenvolveram ou trabalho de parto pré-termo ou rotura prematura de membranas ovulares 48 horas após a admissão.
até 48 horas, ou suspeita de coriomielite até 48 horas da admissão. Aquela com idade gestacional superior a 35,6, que seria, nesse estudo, uma contraindicação à cerclagem, ou gravidez na presença de vírus. Então, no fim das contas, né, de novo, diminuindo um pouco mais nosso grupo, ficaram restantes das pacientes. Aí foi separado o grupo 1, que era aquelas que não tinham infecção antiamniótica. Então, elas foram submetidas à amniocentese, né? E mostrando que elas não tinham infecção antiamniótica, elas foram submetidas à cerclagem. Outro grupo, que a amniocentese não foi realizada, mas que a cerclagem foi realizada, e um terceiro grupo que envolviam todas aquelas que tinham infecção antiamniótica. Que, no caso, são 2 que tinham cerclagem e 11 sem cerclagem. Então, mesmo sendo uma contraindicação, houve caso que a pessoa fez, né, a cerclagem mesmo com a presença da infecção antiamniótica. E quais são os principais resultados, né, desse estudo? O grupo 1, né, que é aquele que existe uma certeza de que não havia infecção antiamniótica, foi feita a cerclagem, ele teve um intervalo médio de admissão ao parto de 43 dias, enquanto que o grupo 2, que era aquele que não se sabia, né, se tinha ou não infecção antiamniótica, mas foi feita a cerclagem, foi de 23,5. O grupo 3, que era aquele que tinha infecção antiamniótica com ou sem cerclagem, foi de 1 dia apenas. A média de idade gestacional no momento do parto no primeiro grupo foi de 28, no segundo grupo de 25,4 e no terceiro grupo de 22,1. E a sobrevivência neonatal do primeiro foi 67%, do segundo 75% e do último 8%. A diferença entre o grupo 1 e 2, ela não teve significância estatística, provavelmente pelo N muito pequeno do grupo 2. Mas do grupo 1 e do grupo 3 a gente pode realmente comparar. Então, você vê que realmente aumenta bastante a idade gestacional, apesar de ainda ser super prematuro, né? Mas se for pensar em toda a história dessas mulheres que muitas vezes perdem, às vezes por não ter chegado à uma idade que já fosse possível, né, sobreviver, passar de 22 para 28 semanas é um dado considerável, passar de 8% de sobrevivência para 37% é um dado considerável. Em relação a esse estudo, a principal questão da força dele é que ele foi o maior estudo até o momento sobre a amniocentese pré-cerclagem de urgência. Só que ele tem alguns limites que o próprio autor coloca. Primeiro, por ser um estudo retrospectivo, tem todo aquele viés de seleção, porque os médicos, né, que estiveram envolvidos no atendimento desses pacientes adotaram critérios clínicos para a realização de amniocentese e cerclagem, então a gente fica sem esse parâmetro que poderia ser num prospectivo, né, que tivesse um protocolo, alguma coisa assim. O tamanho da amostra também foi um problema. Inclusive, assim, o autor questiona os maus resultados do grupo 3. Se eles seriam realmente somente por causa da infecção e inflamação do líquido intraamniótica, ou se eles estariam relacionados a uma não colocação de cerclagem. Por exemplo, seria possível dar o antibiótico e fazer a cerclagem ao mesmo tempo? Melhoraria de alguma forma o prognóstico desses pacientes? E o grupo 2, muito pequeno, né, foi difícil comparar os resultados entre os grupos com e sem amniocentese para cerclagem. O que, assim, fica até mais difícil da gente recomendar, né, a amniocentese como, assim, obrigatória para melhorar os defeitos, porque realmente foi difícil comparar o grupo 1 com o grupo 2. Mas, de toda forma, a gente tem algumas conclusões que a gente pode falar. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o prognóstico dessas pacientes que chegam com membrana protusa já é muito ruim. Então, ainda mais que existe uma alta prevalência de infecção intraamniótica nessas pacientes. Mas existe uma melhora do prognóstico quando a cerclagem é realizada depois de excluir a infecção ou inflamação intraamniótica, com a amniocentese. Então, assim, é aquela coisa que passa de péssimo para ruim, né? Então, o cenário muda um pouco, ele melhora, mas ele não se torna também o melhor dos cenários. Não é uma gestação que vai chegar a 37 semanas. E é uma terapia eficaz, então, para melhora desses desfechos neonatais, né? Igual eu falei, melhora, não é nenhuma maravilha, mas melhora. Em relação à inflamação e infecção intraamniótica, o autor coloca que, quando presente, é um fator de mau prognóstico e não deve ser recomendada a cerclagem, e quando ausente, recomenda-se fortemente a cerclagem, né? Para realmente tentar a cerclagem daquela paciente.
E a aminocentese ela é crucial no diagnóstico, né, da infecção ou inflamação intraamniótica. E se realizada, né, se o serviço estiver disponível e tudo mais, ela pode indicar, então, aquelas pacientes que são as melhores candidatas a ser classe. Aí agora alguns comentários mais meus mesmo. Primeiro, que, como eu tinha falado, a vivência de ser fase, pelo menos para mim, até então, foi praticamente zero. Eu acredito que a gente pega uma paciente que às vezes já foi submetida a ser fase, mas nada assim que eu tenha visto fazendo, ainda mais nesse cenário, né, de membrana produto e tudo mais. Eu queria também entender melhor, assim, se a realização da aminocentese nesse contexto seria possível dentro dos próprios saudades clínicos, porque assim, acho que teria que ter um serviço de medicina fetal amplamente disponível, não sei se é uma realidade. E também, assim, em relação ao artigo, teve uma falta de esclarecimento, por exemplo, da causa da insuficiência cervical dessas mulheres, que, assim, que elas foram colocadas todas no mesmo pacote, mas talvez teria alguma diferença entre cada etiologia ou algo assim. Também em relação ao tempo de antibióticos empregados nos pacientes com infecção e inflamação intraamniótica, não ficou claro, mas essas são as minhas referências. Muito obrigada. E obrigado, Sara. Professora Patrícia, quer fazer os comentários? Sara, né, por ter apresentado esse artigo. Esse artigo, eu selecionei esse artigo porque eu tinha visto uns comentários na medicina fetal de um grupo do Kipros, que passa a cada 15 dias, falando sobre essa aminocentese, se essa aminocentese para detectar infecção seria interessante nesses casos de cerclagem de urgência. E é um tema assim, que está sendo debatido, é um tema polêmico, faz, não faz. Até dentro desse trabalho que nós selecionamos, o fazer a aminocentese, ela não está num protocolo, ela está assim, é tipo uma, como se fosse assim, existe, gente, benefício de fazer, mas o médico do plantão que está lá, ele tem a decisão de pedir a aminocentese, fazer não, né? De pedir a aminocentese para fazer a cerclagem, ou não fazer a cerclagem e deixar que evolua essa condição. Então, assim, é um tema muito, muito polêmico, muito difícil, e pelo que eu ouvi nesse congresso e pelo o que esse artigo fala, parece que existe um benefício em se fazer uma aminocentese para ver se tem uma infecção antes de fazer uma cerclagem. Então, assim, aí eu queria passar para o Mário, que tem mais experiência em cerclagem, que inclusive faz cerclagem de urgência e vem fazendo isso no Hospital das Clínicas e em outras clínicas também. Se ele já passou por essa experiência de solicitar a aminocentese ou não, porque assim, os trabalhos estão mostrando que existe um benefício que prorroga. Se você faz e não tem infecção, faz a cerclagem e prorroga. Todas as pacientes que tiveram infecção, elas foram tratadas com antibiótico, todas. Mas, e como a Bárbara falou, ele não coloca muito claro quanto tempo isso durou, mas a cerclagem que ele fez com infecção instalada foi uma tragédia, né? O feto nasceu no outro dia, certo? Então, assim, o que seria melhor? Fazer infecção, fazer aminocentese e cerclagem, ou fazer cerclagem e antibiótico? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que o artigo não respondeu. E aí eu penso que a gente poderia discutir sobre isso, pela experiência do grupo, pela experiência de quem está aqui, de quem está no plantão, a experiência do Mário.
né? Porque a situação dele foi bem clara. Olha, se eu faço a cerclagem e não tem infecção, o meu prognóstico é bom. E interessante é que quando a gente encontra uma situação dessa em plantão, você fala assim: nossa, esse negócio não vai dar certo, né? Essa bolsa protusa aqui não vai dar certo de jeito nenhum. E ele mostra que dar certo ou não tem a ver se tem ou não infecção intraminiótica. O que você acha, Mário? Ô, Patrícia, a gente faz de vez em quando lá no HC essa cerclagem de emergência. Até te mostrei umas fotos da última que a gente fez, né? Tem pouco tempo. Mas realmente a gente não faz uma triagem baseada na amniocentese. Eu acho que isso não seria difícil de aplicar, mas porque geralmente é uma situação assim, de urgência que a paciente chega com a membrana protusa e a gente quer fazer logo. Mas, por exemplo, essa última que nós fizemos, ela evoluiu em 2 dias, ela evoluiu para o trabalho de parto. Talvez tivesse uma infecção subjacente. Aí fica a pergunta, talvez se a gente tivesse feito a amniocentese, será que a gente não teria feito a cerclagem? Porque tem o outro lado também, né? Você vai deixar de fazer o procedimento, vai deixar de dar uma chance para essa paciente, né? Esse trabalho que a Sara apresentou, ele é um trabalho observacional, né? E eu estava vendo os dados lá do trabalho, por exemplo, a seleção dos grupos, ele fala que os grupos são semelhantes, mas o grupo que não tinha, onde não foi feita a amniocentese, a dilatação do colo era maior do que o grupo onde foi feita a amniocentese e não tinha infecção. Então, talvez isso fosse um fator de confusão. Ele falou que não deu diferença porque o P foi 0,059. Não deu diferença, mas quase que atingiu a diferença. Então, os grupos eles não eram exatamente iguais. Eu não estou falando que não deva fazer por causa disso. Estou falando que eu nunca fiz. O Rogério Romero, aí, que é coautor do trabalho, ele é um cara que estuda muito em prematuridade e muita infecção, e essa parte de infecção intraminiótica, ele é uma das pessoas que mais estuda isso, e ele é defensor de usar antibiótico nessas situações. A gente não tem protocolo estabelecido, né? Então, eu acho que é uma coisa que talvez a gente vai evoluir daqui a um tempo para fazer essa seleção de pacientes, talvez baseada na amniocentese. E Sara, não é difícil fazer essa amniocentese. É uma amniocentese que é fácil. A amniocentese que é difícil, a amniocentese é um procedimento relativamente fácil, logicamente precisa de treinamento. Eu e a professora Regina, a gente já fez muita amniocentese para ver a maturidade pulmonar. O pessoal que é mais antigo, a gente fazia amniocentese para ver a maturidade pulmonar. Né? De vez em quando a gente faz algumas ainda, mas assim, a indicação hoje em dia é muito menor do que era antigamente. Então, assim, é um procedimento que é fácil de fazer na beira do leito, não precisa nem do pessoal da medicina fetal disponível, que tem um ultrassonografista e um plantonista que tem experiência em fazer, dá para fazer tranquilo. Mas realmente a gente não tem esse hábito de fazer prévia à realização da cerclagem de urgência. Mas eu fico pensando, quem sabe a gente não deveria avaliar isso de alguma forma, né? Começar a fazer e ver se tem sinal de infecção, mesmo que seja só uma avaliação, em princípio, retrospectiva mesmo, ou prospectiva, mas sem ser para um trabalho científico, porque para um trabalho científico a gente precisaria de uma casuística muito grande, né? Então, aí é difícil fazer isso num centro único, né? É mais fácil fazer de forma multicêntrica. Então, é difícil criar um estudo com esse objetivo num centro único, porque os casos, felizmente, são poucos, né? São poucos casos. A professora Regina está falando aqui que nos casos de insucesso, o ideal seria enviar o material para anátomo patológico, né? O professor, eu não lembro especificamente se nesse último foi, mas geralmente quando é muito precoce assim, o pessoal envia, né? Faz parte da rotina. Sinceramente, eu não vi o resultado desse caso especificamente, mas é uma boa. Não sei o que você acha a respeito da amniocentese aí, nesses casos, como seleção. Você tem uma opinião aí formada sobre o assunto, uma cerclagem de urgência especificamente. Mário, eu compartilho com todos os comentários que você fez, na realidade. Eu fico pensando se o resultado
né, ele determinaria não fazer, não dar uma chance, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? A outra questão é que eu me preocupo também na presença da infecção, né? Como a gente não sabe se vai ter infecção, na infecção, o quanto eu vou estar comprometendo essa mulher, né? Por fazer a punção, porque eu vou e volto com a agulha, né? Então, tá infectado, eu vou passar a parede miometrial, vou passar peritônio, se isso teria riscos para mulheres. Eu tenho muito medo de punção frente à infecção, risco de agravar essa infecção, né? Então, e eu fico pensando se o resultado determinaria uma contraindicação, né? Se ela determinaria a contraindicação do procedimento. Eu acho que talvez se a mulher não tivesse sinais de resposta, né, a essa infecção, então, assim, ela não tem taquicardia, o feto não tem taquicardia, eu não estou suspeitando que ela está com uma infecção clínica, né? Se eu não tentaria dar uma chance para o feto. Então, em princípio, acho que é isso mesmo, tá? É uma fase mais de estudo mesmo, acho que seria mais para uso clínico. Eu não me sinto confortável em achar que vale a pena, não. Em achar que vale a pena, não. Né? Eu acho que você lembra, Mário, a gente teve um caso que nós fizemos, ela, na realidade, na hora que a gente foi avaliar, ela tinha aquele sinal de SLUT, nós ficamos na dúvida, nós fizemos o antibiótico, ela, se eu não me engano, eu não lembro se ela estava na 5ª ou na 6ª gestação, já era uma mulher com uma idade mais avançada, né? Ela teve um pré-termo extremo, né? Mas foi o filho que ela teve, e na realidade nós ficamos muito inseguros em fazer ou não, mas optamos em cima da questão da chance dela mesmo, e nós fizemos foi o tratamento, né? Ela nós tratamos, né? Agora, eu acho que dela nós tivemos uma série de cuidados que eu acho que vale a pena. Então, por exemplo, se eu acho que fazer cultura do material, né? Eventualmente até antes da cerclagem, então colher material, fazer cultura para ver se tem alguma coisa, lembrar que o loja vaginal fez a antisepsia direitinho, colhe material, e se deu errado, né? Fazer tanto a material de placenta para cultura quanto o anátomo patológico, inclusive para programar para essa mulher, dizer, olha, o insucesso dessa vez aqui teve a ver com a infecção, né? Não que o procedimento não possa trazer benefícios para você numa próxima gravidez, né? Eu acho que, inclusive, do ponto de vista de aconselhamento reprodutivo, ter os dados para descartar a infecção é extremamente importante, né? Eu acho muito interessante essa questão da infecção, mas, assim, eu fico pensando que os critérios que eles colocam para a infecção intraminiótica, eles colocam, assim, questões de dentro do líquido mesmo, por exemplo, quantidade de leucócitos, não aquela infecção clara, com febre, não é aquilo que ele coloca assim. Não é uma coriominonite, né? É uma infecção subclínica. Clínica, quantidade de glicose que diminuiu, quantidade de leucócito, ele vai bactéria corada no GRAM. Que são os parâmetros de coriominonite, né? Que são os parâmetros que a gente usa para coriominonite, por estudo de líquido amniótico, né? São os mesmos. Pois é, então, assim, eu acho que a clínica da mulher, eu não sei se ela ajudaria, sabe? Por isso é que eu fico pensando que talvez essa punção fosse interessante para detectar essa infecção subclínica. Mas eu também não sei, assim, porque no caso de estar infectado, não adianta a cerclagem. Ele, mesmo com pouca casuística, mas nós estamos falando
ele tem mais de 70 pessoas. A que ele fez com infecção, o resultado foi assim, no outro dia, pronto, perdeu tudo, sabe? Então, eu acho que entraria mais no caso, assim, até da contraindicação de fazer, né? Olha, tem infecção, não faça cerclagem. Não Eu tem. acho que a professora Regina levantou até um ponto interessante também com relação a se nós vamos disseminar essa infecção invadindo esse útero, né? A gente está piorando a situação. Então, eu acho que a conclusão que a gente pode chegar é que ainda está em fase de estudo isso. A gente não pode recomendar isso rotineiramente. A amniocentese prévia é a cerclagem de urgência. Eu acho que tem que ser avaliado. Eu acho que se chegar à conclusão que realmente o sucesso é muito ruim e que essa instituição do tratamento antibiótico mais precoce vai ajudar, talvez a gente adote alguma coisa no futuro. Mas, enquanto isso, é só experimental mesmo. Não tem uma conclusão assim. Tem lógica, né? Está infectado, o resultado é pior. Tem lógica. Mas, às vezes, a gente vê coisa que tem lógica que, na prática, não se confirma, né? Mas essa situação é uma situação tão, assim, triste, né? Que eu acho que vale a pena a gente ir acompanhando o que vai acontecendo no mundo e o que as Sim. pessoas estão pensando, porque, quem sabe, aí no futuro vai ter uma solução bacana para essas mulheres, né, que já apresentam esse quadro de urgência. Então, isso é uma coisa que dá uma certa angústia no obstetra, quem está de plantão, fica, nossa, né, é muito triste, sim. Então, eu acho que a gente deve acompanhar, de vez em quando, rever isso. Esse tema, Sem claro, dúvida. já foi aqui antes, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre acompanhando isso aí, né? Concordo, Patrícia. Certíssimo. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Bom, então agradeço. A Débora levantou a mão aqui agora. Quer falar, Débora? Ô, Mário e Patrícia, eu sou da parte prática, né? Não sou da parte teórica. Para mim é um contrassenso enorme fazer uma punção para diagnosticar e para depois fazer cerclagem ou não fazer. Eu acho que a Regina tem razão, tem que dar uma chance e vai invadir. Então, assim, lembrando o pai do Mário, essa coisa vai alastrar e vai ser pior. Então, assim, eu acho que na teoria isso é bacana, mas na prática, esperar mesmo, né? Um abraço. Muito ok. Tá bom, Débora, obrigado. Alguém mais, gente? A Ana Luísa perguntando qual seria o antibiótico. Ô, Ana, geralmente a gente... Quer responder, Patrícia? O que eles Sara, usaram? os antibióticos, geralmente eles entram com ceftriaxona, né, Sara? Mas Maternidazol associado. isso. Ou ceftriaxona com clindamicina, que é o antibiótico que eles usam. Ok. Né? Mas, assim, gente, eu penso que os estudos vão. Essa casuística é grande, assim, embora a raridade do evento, e ele mostrou. Olha, a aminocentese sem infecção e cerclagem, você aumenta, melhora o prognóstico. Embora ele conclua que todos os prognósticos, em geral, para esses casos de bolsa protusa sejam ruins. Ele deixa claro. Uma situação que já é ruim na saída, né? Na largada já está ruim, não está boa. Poderia melhorar se você fizesse uma cerclagem e não tivesse infecção aí dentro. Cerclagem com infecção piorou mais ainda, né? Mas é o caso que a Regina falou, a professora Regina falou, como é que nós vamos saber, só olhando, se tem ou não tem, se eu vou perfurar uma cavidade com infecção ou não. Então, e parâmetros maternos não servem. PCR não dá nada, assim, não faz diferença nenhuma em todos os grupos, ele testou também. Então, vamos caminhando. Fernanda, quer fazer comentário, Fernanda?
Professor, eu fiquei um pouquinho na dúvida aqui, é só porque tá falando nessa questão de infecção intraminiótica, só para ficar claro assim na cabeça, que a gente está discutindo em relação a infecções subclínicas, né? Sim. Fala assim, de dar a oportunidade de tratar e tudo, porque se a paciente tem, assim, clínica de infecção, independente da idade gestacional, é pré-indução mesmo, é parto mesmo, né? Não, você pode tentar, um tratamento antibiótico, Fernanda, de corominionite, mas na maioria das vezes a gente sabe que acaba evoluindo, porque o antibiótico não entra bem dentro do útero, né? Uhum. Mas porque dá um medo, né? Porque eu fico pensando assim, aí você fica tratando com antibiótico, enquanto isso o útero também tá ali sofrendo essa infecção. É pouco comum você ver corominionite com bolsa íntegra. E sem trabalho de parto, assim, vai acabar entrando em trabalho de parto também, né? A gente vê corominionite mais frequentemente em paciente que já rompeu a bolsa, mas pode haver uma suspeita de uma infecção intraminiótica com bolsa íntegra. Realmente dá mais medo, mas você pode inicialmente tentar um tratamento antibiótico. Tem até um protocolo, um guideline do ACOG sobre isso, que a gente até discutiu uma vez na reunião. A gente depois pode até revisar. Mas é menos comum, sem dúvida que é menos comum. Aí, no caso desse artigo especificamente, é falando da infecção subclínica levando ao trabalho de parto que dilata o colo e a paciente chega com o colo dilatado. Entendi. Beleza, obrigada. Nada. Ok. Gente, eu vou encerrar a reunião. Débora, quer falar mais? Ô, Mari, eu estou pensando aqui que a própria produção pode levar ao trabalho de parto e ao nascimento. Sim. Né? Isso acontece na maioria das vezes, né? Pois é, então... Beleza, gente. Então tá. Então, vou agradecer a participação de todos. Semana que vem vai ser a apresentação de caso clínico. Então, obrigado a todos e até semana que vem.